Olá, minhas lindas! Vamos para a receitinha? Hoje vou mostrar passo a passo como fazer canjica de milho verde seco, amido de milho, maisena e farinha de fubá. Todas as três eu vou fazer uma receita de cada. Vou mostrar como eu faço o amido de milho, a maisena, a farinha de milho, o fubá e a canjica. No final vou mostrar como vai ficar as broinhas de farinha de milho. Tudo manual, feito na hora. Vou fazer a canjica do milho verde seco. Vamos começar então. Vou debulhar um pouco de milho. O milho é aqui da horta. Depois de debulhado o milho, vou separar 2 copos em cada bacia. 2 copos de milho para fazer o fubá, 2 copos de milho para fazer o amido de milho e mais ou menos quase 3 copos de milho para fazer a canjica. A canjica eu vou fazer com quase 3 copos de milho. Temos aqui uma parte de milho para fazer o fubá, a outra para fazer o amido de milho e a outra para fazer a canjica. 3 partes. Em um pilão vou colocar o milho para fazer a canjica. O que eu reservei, que tem quase 3 copos de milho. Vou pilar no pilão aos poucos. Vou acrescentar um pouquinho de água, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de água. E vou continuar pilando no pilão, até soltar um pouco a casquinha do milho. Vou acrescentar mais um pouco de milho. Não precisa colocar mais água. Vou mexer com uma colher. Agora vou colocar em um recipiente e vou levar para o sol para secar um pouco. O meu milho não está totalmente seco, então vou deixar secar um pouco no sol. Vou deixar secar as outras 2 partes também. Eu deixo uma tarde no sol secando. Depois de algumas horas, vou fazer agora o amido de milho. Vou colocar os 2 copos de milho que estavam em uma bacia reservada, vou colocar no liquidificador e vou acrescentar 2 copos de água. Vou triturar por 2 minutos.
Depois de 2 minutos, vou despejar em um recipiente. Vou acrescentar 1,5 litro de água, temperatura ambiente. Vou mexer. Esse é o amido de milho que vou fazer. Vou transferir para outra vasilha maior. O total são 2 litros de água para 2 copos de milho triturado. Vou mexer e vou deixar descansar por 3 horas. Por 3 horas não dá para mexer mais. Depois de 3 horas, vou coar em um paninho de prato. Agora vou apertar, vou espremer bem no paninho, até sair todo o líquido. Vou mexer e vou deixar descansar por mais 3 horas. O que sobrou no paninho de prato, vou tirar e vou colocar em um recipiente. Vou guardar no congelador. Esse milho triturado dá para fazer canjiquinha, polenta e até bolo. É só guardar no congelador fechadinho que não estraga. Dá para usar em várias receitas.
Agora, enquanto está descansando a água do amido de milho, vamos fazer a outra receita. Vamos fazer o fubá, farinha de milho. Vou colocar no pilão 2 copos de milho que já estava reservado. Deixei secando no sol um pouco. Agora é só pilar o milho. Não precisa colocar água. É só quebrar bem o milho. Depois de pilar no pilão, agora vou colocar em uma peneira improvisada. Vou peneirar até cair a casquinha. Também dá para soprar que sai um pouquinho a casquinha do milho. Com 2 copos de milho inteiro vai render bastante a farinha de fubá, a farinha de milho. Já saiu bastante a casquinha. Agora vou colocar no triturador. Dá para fazer no liquidificador também. Vou terminar de triturar o milho que já foi para o pilão. Vou triturar até ficar uma farinha. Tá? Para fazer o fubá mais grosso ou médio ou fino. Eu vou deixar no médio. Vou triturar aos poucos.
Agora eu já deixo na velocidade máxima, até ficar uma farinha. Vou mexer e vou triturar mais um pouco. Aqui já está no ponto de fubá grossa, mas eu quero ela mais fina, ficar médio. Agora vou colocar em um recipiente e vou levar para o sol para secar. Vou deixar mais ou menos umas 2 horas secando. Se não tiver sol para secar o, o fubá, a farinha, dá para secar no fogão. Colocar em uma frigideira e com fogo baixo, ficar mexendo a farinha ali até secar, ficar seca, no ponto para usar. No final eu vou fazer broa de fubá. Vou usar essa farinha que estou preparando. Fica uma delícia. Agora é só deixar no sol secando a farinha, o fubá. Agora vamos peneirar a canjica que estava no sol secando.
Vou colocar na bacia e vou levar novamente para o pilão. Eu gosto de quebrar um pouco a canjica. E assim já sai mais um pouco da casquinha. Não precisa colocar água. É só para quebrar mais um pouco. Vou colocar na bacia a canjica. Vou peneirar mais um pouco. Que não saia totalmente na peneira, depois quando colocar a canjica de molho, ela vai subir a casquinha para cima. Aí é só tirar. Já saiu bastante a casquinha. Agora vou colocar a canjica no triturador e vou triturar só um pouco, só para quebrar mais um pouco. Quem gosta da canjica inteira não precisa fazer isso. Eu gosto da canjica mais quebradinha. E rende mais a canjica quebrada um pouco. Agora vou colocar em uma bacia.
E já está pronto para usar para fazer a canjica. Se quiser, dá para deixar secando mais um pouco no sol. É só não tampar a vasilha. Vou fazer uma canjica. Vou usar 1,5 xícara de canjica. Vou colocar em uma panela e vou acrescentar meio litro de água e vou deixar descansar de um dia para o outro. Depois que a canjica ficou de molho de um dia para o outro, aí vou fazer a canjica. Vou acrescentar 3 cravos da Índia. Vou trocar de água, vou acrescentar meio litro de água e 3 cravos da Índia. Vou levar para cozinhar por 30 minutos. Não vou tampar totalmente a panela, para não virar. Enquanto está cozinhando a canjica, vamos fazer agora o amido de milho. Vou pegar a bacia que estava com o líquido amido de milho, deixei 3 horas descansando. E agora vou despejar em outro recipiente. Vou tirar devagar, no fundo vai ficar o amido de milho. Aqui já dá para ver o amido de milho, a maisena, no fundo da bacia. Essa água eu descarto e coloco fora. Aqui está o amido de milho. É só tirar da bacia e colocar em outro recipiente e levar para o sol. Deixar mais ou menos umas 2 horas secando. Se quiser que fique um pó bem fininho, é só levar para o liquidificador para triturar um pouco. Vai ficar bem fininho. O amido de milho está pronto. Não rendeu muito porque usei apenas 2 copos de milho inteiro para fazer o amido de milho, a maisena. Praticamente está pronto. Agora eu deixo secar no sol mais ou menos umas 2 horas. Se não tiver sol, só deixar secar, destampado, que ele já está pronto para usar. Agora vou olhar como está a canjica. Depois de 30 minutos, vou acrescentar 1 xícara de açúcar. E mais 2 copos com água. Vou deixar cozinhar mais 15 minutos. Enquanto a canjica fica cozinhando, vamos fazer a outra receita. Vou fazer as broas de fubá. O fubá que estava secando, a farinha. Vou acrescentar 1 xícara de fubá.
Se quiser que o fubá fique mais fino, é só triturar no liquidificador. Vou acrescentar 1 xícara de farinha de trigo. Vou misturar. Essas broas ficam uma delícia. Vou acrescentar meia colher de chá de bicarbonato de sódio. 1 colher de chá de monopol. Meia xícara de açúcar. Uma pitada de sal. Uma colher de chá de canela em pó. Meia colher de chá de erva doce. 2 colheres de sopa de margarina derretida. Eu derreto a margarina no micro-ondas por 15 segundos. Vou acrescentar 1 ovo inteiro. Vou acrescentar 3 colheres de chá de amido de milho. Agora é só mexer. Vou colocar na forma e vou levar para assar de 20 a 30 minutos. Com a ajuda de uma colher, vou fazendo as broinhas. Não precisa untar a forma. Rende bastante essas broinhas. Agora vou olhar como está a canjica. Vou acrescentar meio litro de leite. Eu estou usando leite de cabra e 3 colheres de leite em pó. Vou mexer e vou deixar cozinhar por mais 15 minutos. Está pronta a canjica. As broinhas estão prontas. Fica uma delícia, macia e gostosa. Prontinho, com pouco de milho cru e seco, dá para fazer farinha de fubá, amido de milho e canjica. Coisas da roça, uma delícia.
Essas broinhas com cafezinho. Temos aqui amido de milho, farinha de fubá e canjica. A canjica fica uma delícia. Se não é inscrito, inscreva-se e deixa teu like.